O LASB surge, na verdade, formalmente fundado em 19 de abril de 1994. A ideia por detrás dessa fundação ela é pioneira, é a razão pela qual a gente diz que, com toda a certeza de fatos, que o LASB foi o primeiro laboratório de química medicinal a ser instaurado, criado e fundado no Rio de Janeiro e um dos primeiros na área de química medicinal a nível nacional. Ele nasce da ideia, também diria, inovadora e pioneira do professor Eliezer Jesus de Lacerda Barreiro, como um laboratório de pesquisa ativo, produtivo e próspero dentro dessa área de investigação das ciências farmacêuticas e química. O Eliezer é o primeiro químico medicinal de formação no Brasil. Ele volta do seu doutorado pleno em 1978 com um pouco dessa perspectiva de trazer para o Brasil uma área que inexistia. E dentro dessa área, é muito diferente daqueles que fazem síntese orgânica, o laboratório já nasce com essa pegada de que as moléculas que são sintetizadas precisariam ser previamente planejadas e a comprovação da eficiência ou do sucesso desse planejamento dependeria da comprovação da hipótese baseada no ensaio biológico. Então, desde os seus primórdios, o LASB vem com essa pegada totalmente inovadora, explicando através do olhar de profissionais e pesquisadores que descobriram fármacos que hoje estão no mercado, que a química medicinal ela tem como vocação primária contribuir para a descoberta de fármacos. Para que a gente tenha um grupo de pesquisa em química medicinal que seja forte, que consiga ter uma formação apropriada dos nossos estudantes e que a nossa própria pesquisa caminhe de maneira adequada, a gente precisa sempre estar permeando entre os três pés. Modelagem molecular é você usar técnicas computacionais para você obter estruturas moleculares, né? E essas estruturas podem ser tanto de moléculas isoladas, quanto moléculas interagindo com outras, como é o caso das proteínas, como eu também posso simplesmente estudar conjuntos de moléculas frente a um alvo específico, como é o caso das proteínas. Então tem várias maneiras de você utilizar a modelagem. A vantagem da modelagem é que você tem modelos de alta qualidade, né? Você consegue, de fato, ter informações estruturais que são comparáveis com as informações experimentais. E com uma vantagem em relação ao experimental. É muito mais rápido você obter essas estruturas no computador e o custo é muito baixo. Então, a modelagem pode entrar no início. Mas esse processo é um processo cíclico normalmente. Ou seja, quando você planeja uma estrutura, essa estrutura vai ser sintetizada, ela vai ser avaliada quanto à sua atividade e essas informações da atividade elas retornam para o modelista, para que ele possa otimizar aquela estrutura que foi inicialmente construída e avaliada. Eu diria que a síntese é basicamente transformar uma ideia em algo físico. Então você saiu ali do imaginário do computador, em que você pode desenhar qualquer coisa que você quiser, qualquer coisa que lhe venha à cabeça, e você veio para a bancada e você comprovou que aquilo ali é possível de ser feito. Então a gente faz todo o planejamento da rota sintética, e é essa parte que a gente faz aqui, nessa aula em que a gente está aqui agora. Além disso, a gente precisa também sempre estar muito preocupados em purificar e caracterizar essas substâncias por técnicas espectroscópicas e espectrométricas. Então isso vai garantir que a gente tenha uma substância pura e que a gente conheça muito bem as propriedades moleculares dela, né? As propriedades físicas e fisicoquímicas, né? E que a gente tenha, então, essa molécula pronta para essas provas de conceito. O que eu chamo de prova de conceito? É verificar, por exemplo, se elas interagem com a proteína que a gente esperava, né? Verificar se elas vão ter a atividade farmacológica pretendida. O LASB ele tem uma longa história na química medicinal e durante essa longa história passaram vários alunos nas suas teses, suas dissertações, vários projetos foram feitos e desses projetos resultaram muitas moléculas, muitas estruturas, né? Essas moléculas atualmente estão em torno de 2.400 estruturas e elas compõem o que a gente chama de uma quimioteca do LASB. Essa quimioteca ela é tanto física, nós temos as moléculas reais, construídas e armazenadas, quanto também ela é virtual. Então nós temos essas moléculas no computador.
Hoje nós desenvolvemos toda uma bateria de ensaios in vitro que permitem a gente estudar o que o nosso corpo faria com a molécula que estamos trabalhando. Estudos de metabolismo de fármacos e farmacocinética in vitro. Nós temos também alguns modelos in vitro de predição de geno e de mutagenicidade, que são, digamos, duas características fundamentais para decisões do tipo go no go. Em que momento um projeto, uma molécula deve continuar sendo estudada, em que momento a gente precisa abrir mão dessas moléculas e recomeçar o projeto. A gente tem a possibilidade aqui de fazer análises diversas voltadas para o sistema biológico. Na maioria dos nossos ensaios tem uma natureza bioquímica, que são esses mais de farmacocinética, então vai englobar conhecimentos de bioquímica, conhecimentos dessa especialidade da farmacologia, que é a farmacocinética, e também um pouco da toxicologia in vitro. Então essa que foi a ideia da gente sempre ter esses 3 pontos aqui dentro, né? E isso acaba sendo muito positivo até para a própria formação dos alunos. Você precisa de alunos hoje em dia que eles consigam conversar com mais de um tipo de linguagem. Então os alunos aqui eles acabam tendo um amadurecimento muito maior, justamente porque eles têm o contato apropriado com as 3 áreas. Então, obviamente que quando a gente ensina química medicinal, a gente precisa ensinar essa linguagem interdisciplinar. E acho que o que sempre diferenciou e vai continuar diferenciando o LASB de muitos laboratórios que também têm a denominação de laboratórios de química medicinal é essa capacidade de treinar ou de formar recursos humanos com essa linguagem interdisciplinar. O meu interesse pela química medicinal, ele inicia lá na graduação de farmácia. Lá naquela época, bem no início, eu já tinha certeza que era química medicinal, porque eu pesquisei todas as áreas que permeavam o conhecimento farmacêutico. E o LASB, quando você busca, né, você sempre encontra ele, né, sempre citado em qualquer trabalho que envolva a química medicinal, sendo então um laboratório que é referência na área. Nós temos uma linha de pesquisa muito forte na área de câncer, tendo como fechaduras diferentes quinases, em colaboração com parcerias internacionais, na área de diabetes tipo 2, e aí buscando como alvos a DPP-4 e também o SGLT2. E nesse momento a gente está buscando também desenvolver anti-inflamatórios, principalmente associados a anti-inflamatórios multialvos para o tratamento de doenças inflamatórias complexas como a DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crônica, cujo dados mostram que muito brevemente será a 3ª causa de morte no mundo. E tirando as doenças que são mais globalizadas, o laboratório tem dedicado também esforços para trabalhar dentro da área das enfermidades infecciosas negligenciadas, como é o caso da leishmaniose. Eu escolhi o LASB porque era um laboratório que me trazia a visão para além dos muros da academia. Então, a gente sempre foi apresentado a possibilidade de trabalhar em indústria com a formação que a gente adquire aqui. Indústria farmacêutica, tanto a nacional quanto a internacional. É você se ver sendo capaz e sendo possível para você estar nesse cenário de descoberta de novos fármacos, de novos medicamentos, estar dentro dessa cadeia de inovação, mesmo que você esteja no Brasil, mesmo que você esteja numa universidade pública e que a sua realidade social não te permita se ver fazendo isso. Você pode estar lá. Parceria com o setor empresarial farmacêutico é algo indissociável para o sucesso de um projeto na área de fármacos e medicamentos. Nem sempre esse diálogo academia-empresa era um diálogo fácil de ser feito, as condições não eram favoráveis, mas nós testemunhamos nos últimos 20 anos uma mudança bastante significativa e hoje, por exemplo, o LASB tem um acordo de colaboração técnico-científica assinada com a empresa Eurofarma. Nós tivemos a sorte de ser sede de vários projetos de pesquisa nacionais de grande porte. Então, vou citar apenas talvez um dos mais importantes, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Fármacos e Medicamentos. E nesse instituto, particularmente, o LASB como sede do NCT Inofar,
acabou tendo a possibilidade de traçar colaborações científicas com instituições de vários locais do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sudeste. O LASBio é um dos laboratórios que se destaca na área da química medicinal a nível da ciência brasileira, não? E considero que também de Latinoamérica, tanto assim que as pesquisas se publicam em jornais de importância a nível mundial. E creio que o corpo que integra o LASBio, os professores e estudantes, tanto do Brasil como de fora, não, fazem parte importante dessa característica que ele tem. A divulgação científica ou a popularização das ciências, ela é realmente fundamental, primeiro para que a sociedade possa entender o que nós fazemos aqui, mas sobretudo para que a gente possa levar o conhecimento novo que é gerado aqui de uma maneira completamente factível e palatável. Uma iniciativa importante do LASBio, em parceria com o INCT Inofar, são as atividades de extensão. O INCT Inofar ele promove atividades de divulgação e popularização da ciência e o LASBio, com seus alunos, eles realizam essas atividades. As atividades são importantes para poder quebrar um pouco da barreira da universidade com a sociedade, onde a universidade normalmente está isolada na Torre de Marfim, como é chamado, e a sociedade muitas vezes não vê como são feitas as pesquisas na universidade. Então, o INCT Inofar ele promove, em conjunto com o LASBio, atividades sobre o uso racional de medicamentos, atividades em feiras de ciências, em reuniões de sociedades científicas, como a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e também atividades itinerantes nas universidades, escolas públicas e assim por diante. Isso é super importante porque permite com que novos cientistas eles possam surgir, né? No ensino médio e ensino fundamental é onde as crianças têm curiosidade sobre diversos temas e essas atividades de popularização da ciência elas são importantes justamente então para plantar essa sementinha nos novos cientistas do Brasil. A Escola de Verão é uma atividade de extensão do Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas, o LASBio, que celebrou agora a 31ª edição. Essa escola sempre teve esse objetivo de congregar estudantes principalmente de graduação, que vinham de todas as partes do Brasil, para conseguir digamos assim, um curso ou uma imersão num curso de verão que ia dar-lhes a capacitação nessa área. Acho que esse é o nosso principal objetivo, formar pessoas, formar bem, para que elas possam fazer uma química medicinal de qualidade. Se a gente pegar aqui e analisar o histórico de pessoas que foram formadas dentro do LASBio, a gente tem pessoas que ocupam posições de destaque dentro dessa área da química medicinal, dentro da área farmacêutica de uma forma geral, em diversos pontos do mundo, né? Tanto nos Estados Unidos, quanto na Irlanda, na Alemanha, na Polônia, né? Em diversas partes do mundo a gente tem pessoas que passaram por aqui, que tiveram toda a sua formação. E outra contribuição que é fundamental seria defender uma bandeira que vem desde a origem do laboratório e que é, digamos, um discurso hoje bastante reprodutível por colegas da nossa área, mas cuja primeira pessoa a falar nesse sentido e deixar claro essa missão foi o nosso também fundador, o professor Eliésio Barreiro, que é descobrir um medicamento que fale português, né? Ou, como ele gostava também de usar em termos de metáfora, um medicamento verde-amarelo, ou seja, descoberto integralmente no Brasil. Eu acho que ao longo desses 30 anos de trajetória do LASBio, nós amadurecemos, percebemos que o LASBio sobrevive às pessoas e eu percebo que assim, é cada vez mais comum a gente identificar esse amor, essa dedicação à química medicinal. E por isso eu acho que o ideal de ter um laboratório, que é um laboratório totalmente inovador, voltado para a pesquisa em fármacos e medicamentos, sem perder o interesse em fazer atividade como a extensão e a divulgação científica, aprendendo com os erros do passado e mirando ser cada vez melhor no futuro.